Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do nosso Coringão, nosso clube do coração aqui para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre possível renovação de names rights da Neoquímica Arena com a própria Hypera Pharma. Vou trazer informações para vocês sobre Hugo Souza. Corre-se o risco do Corinthians perder o goleiro Hugo Souza? Vou trazer declarações do próprio goleiro para vocês, tá? Vamos falar também sobre escalação do Corinthians e Mirassol, mudança totalmente na escalação do Timão e também aí tudo sobre esta partida que acontece amanhã às 8h30, tá? Fiel, quero pedir um favor para vocês, o seu like, você já sabe que é de grande importância para este canal continuar crescendo e para continuar nos incentivando a trazer aqui de 3 a 4 vídeos para vocês. Veja bem, hoje serão 3 vídeos e uma live para vocês, tá? Porque assim que acabar esse vídeo, vocês vão conferir o vídeo lá no Corintianeiro 2.0. A partir de hoje estou voltando com o canal Corintianeiro 2.0 com força total, que é o nosso segundo canal, tá? Como hoje tem muitas informações, não dá pra gente trazer num único vídeo. Se eu for fazer mais 2 vídeos nesse canal, vai ficar um espaço de tempo curto de um vídeo pro outro. Por isso eu criei o canal Corintianeiro 2.0. Fiel, geralmente a maioria das pessoas cria um segundo canal para trazer cortes. Eu não trago cortes, são vídeos aí extremamente novos para vocês, vídeos inéditos. Então vão lá assistir no Corintianeiro 2.0, eu conto com sua presença lá. Se você não é inscrito, se inscreva, vou deixar o link do canal para vocês. Se inscrevam lá no nosso segundo canal, dá essa força pra gente lá, que já temos mais de 5.000 inscritos. Combinado? Chega de enrolação, bora falar aqui das atualizações do nosso Coringão, nosso clube do coração, porque quero iniciar com Corinthians e Mirassol, tá, Fel? Mirassol que hoje aí é o terceiro colocado da zona de rebaixamento, vamos dizer assim, né, Fiel? Mirassol que dá para o Corinthians conquistar esses 3 pontos, até eu me arrisco dizer com uma certa facilidade. Mirassol que hoje tem 9 pontos e o Corinthians vai entrar com sua força total. Não vai entrar com a força completamente total, porque vamos ter algumas mudanças na escalação e eu já vou trazer para vocês. Mas acontece com o Corinthians, nós todos já notamos, como não dá para notar, são 7 partidas sem perder, 5 vitórias, 2 empates e 7 partidas sem levar gols. Um Corinthians completamente diferente do Fernando Diniz, um Corinthians completamente aguerrido, com uma raça incomparável e também com um preparo físico de dar inveja. Esse é o novo Corinthians de Fernando Diniz, tá, Fiel? Já vou inclusive passar a escalação para vocês, porque temos ainda as punições do STJD, temos ainda alguns jogadores no departamento médico, como Memphis Depay, Guinegão, Charles, Hugo Farias, temos alguns jogadores no departamento médico e o Corinthians vai modificar a sua escalação, tá? O Corinthians que não terá aí, né, Fiel, o Mateuzinho que vai estar cumprindo suspensão, então teremos a mudança aí desse Corinthians, principalmente no meio campo, tá? E também não teremos o André, tá, Fiel? O André também não vai jogar esta partida diante do Mirassol. Então o time do Corinthians já será modificado, já peguei a escalação para vocês, o último treino do Corinthians que treinou como titular com o Corinthians vem com Hugo Souza no gol, seguido de Ranielli, tá? O Ranielli volta para a lateral, fez uma baita partida contra o Vasco e volta para a lateral neste jogo contra o Mirassol. Aí a gente vem de Gabriel Paulista e também André Ramalho. Não teremos o Gustavo Henrique para esta partida, o André Ramalho fará dupla com Gabriel Paulista e Matheus Bidu. Já no meio campo teremos 2 alterações, tá, Fiel? Por causa do André e por causa do Ranielli, que foi deslocado para lateral. Teremos aí o Matheus Pereira e o Alan, tá? Que eu inclusive acho um meio campo muito bom. Esse meio campo do Corinthians não é um meio campo ruim. Breno Bidon e Rodrigo Garro na frente. E o ataque deve se repetir o mesmo ataque que jogou contra o Penharol, Jesse Lingard e também Yuri Alberto. Lembrando que temos opções para o banco de reserva, como também o Vitinho, que tem entrado bastante com o Fernando Diniz, e também o Caio César, que eu acredito que deve ser a primeira opção aí, caso o Jesse Lingard não vai bem nesse jogo, ou o próprio Yuri Alberto, tá? Comentem o que vocês acharam dessa escalação, quero muito saber a opinião de vocês. Eu particularmente gostei muito da ideia do Ranielli estar substituindo essa lateral, gostei muito da ideia também do Corinthians com Matheus Pereira e Alan no meio campo, o Alan que está mostrando uma evolução e eu tenho certeza que temos condições totais de ganhar esta partida e continuar até sem levar gols diante do Mirassol. Mas pés no chão, humildade, jogar com seriedade, com raça e com muito esforço que a gente dá para conquistar esses 3 pontos, que não podemos negar que são 3 pontos de extrema importância, tá? O Corinthians não vai bem no Campeonato Brasileiro e esses 3 pontos vai nos ajudar muito, mas muito mesmo, tá? Comentem sua opinião, é de grande importância para este canal aqui do Corintianeiro. Certo, Fiel? Bora falar de mais informações, porque tem muita informação aqui para falar ainda, tá?
eu já quero trazer uma informação aqui de grande importância para vocês, que é sobre Hugo Souza. Hugo Souza, corintianeiro, pode deixar o time do Corinthians? É possível que deixe nessa janela ou na próxima janela? Fiel, as informações que eu tenho, primeiramente, Hugo Souza é um goleiro bastante requisitado, é um goleiro que está em alta na sua carreira, está em ascensão. Qualquer jogador em ascensão, qualquer jogador em alta, principalmente se tratando de um jogador que não é velho, desperta o interesse de vários e vários times, tá? Eu não tenho aqui para vocês para trazer uma informação que o Hugo Souza tem uma proposta na mesa para sair do Corinthians, mas eu tenho umas declarações do goleiro que me deixou até um pouco preocupado, não vou mentir para vocês, tá? Sobre a hipótese do Hugo Souza sair nesse ano, sem chance, tá? O próprio Hugo Souza já admitiu em entrevistas coletivas, tá? Que não sai do Corinthians esse ano, que vai ficar para Libertadores, vai ficar aí também para a Copa do Brasil. Tenha gratidão pelo Corinthians, porque a chance dele disputar uma Copa do Mundo é graças ao Corinthians. Então tem todos esses questionamentos que o próprio goleiro faz. Mas já tivemos uma proposta atrás do Milan para o Hugo Souza que mexeu bastante com o goleiro, tá, fiel? Não tem proposta do Milan novamente, principalmente por causa desse embate entre André e Corinthians, que não tem uma boa relação entre Corinthians e Milan. Mas o próprio goleiro já admitiu que não sai esse ano, mas não garante os próximos anos. Ele não disse com essas palavras, eu não garanto que ano que vem fico no Corinthians, mas ele disse, esse ano eu não saio do Corinthians. E aí os próximos anos o futuro pertence a Deus. Então é um jogador que não compromete com o Corinthians os próximos anos. Isso faz do Hugo Souza um vilão? Não, muito pelo contrário. Isso faz do Hugo Souza um jogador sonhador, um jogador que merece todo o respeito do mundo, todo o respeito de nós corintianos, porque é um jogador totalmente diferente do Carlos Miguel. Porque o Carlos Miguel, o Corinthians bancou a permanência dele como titular, deixando simplesmente o maior goleiro de todos os tempos do Corinthians até hoje, tá? Que é o Cássio, na minha opinião. Então a gente deixou o Cássio no banco de reservas, o Cássio ficou milindrado, não aceitou, soberba demais, foi pro Cruzeiro, que não aceitou o banco de reservas. O Corinthians bancou, a torcida bancou a permanência do Carlos Miguel como titular. O que o Carlos Miguel fez? Na primeira oportunidade foi pro Nottingham Forest, não ficou um mês sequer no Corinthians e saiu. Diferentemente do Hugo Souza, ele vem construindo o alicerce, vem construindo uma aliança com a torcida, vem construindo uma confiança e cada jogo que passa dá para nós aí mais a vontade de ver o Hugo Souza no gol do Corinthians, não é verdade? Não tô dizendo aqui que ele vai sair o ano que vem, mas o próprio goleiro já admitiu que o futuro pertence a Deus. E qual jogador não sonha em jogar numa Europa? Se futuramente tiver uma proposta de um Real, de um Milan, de um Juventus, de grandes clubes da Europa para o jogador, o próprio goleiro admitiu que o futuro pertence a Deus. Então não cravou sua permanência no Corinthians. Pode ser que tenha uma proposta oculta aí por trás que nós não sabemos? Aí só Deus sabe também, né, fiel? Mas ou a gente pode perder o Hugo Souza sim, porque é um goleiro que está em ascensão. Nessa janela, não perdemos, sem chance, mas na próxima, o ano que vem, é possível sim se pintar uma boa proposta para o Hugo Souza. É um ativo do clube e um ativo que está muito valorizado. Comentem, quero saber sua opinião. Sua opinião é de grande, mas de grande importância mesmo aqui para o nosso canal, tá? Fiel, bora falar sobre Names Rights, mas devo lembrar vocês, para vocês não esquecer, sério mesmo, tá? Vão lá no canal do Corintianeiro 2.0, porque são vídeos lá todos os dias, tá, fiel? Não vou abandonar esse canal, fiquei um tempo parado, tá? Mas é um canal aí que eu tenho muito carinho por ele e são notícias complementares, sem ser cortes. Sinto muito ficar repetindo aqui para vocês, mas é importante, se vocês curtem o trabalho do Corintianeiro, vocês ir lá no Corintianeiro 2.0, porque eu vou trazer os assuntos, tá? Descobrir o valor de proposta do André, que está na mesa do André para ir para o Zenit. Vou trazer os valores para vocês. Tem muita informação referente ao mercado da bola. Corinthians vai pagar o Garro quarta-feira? Eu tenho informação para você, para não ir para o Transferban. Informação final sobre Rodrigo Garro. E aquele garoto Flora, hein, fiel? Todo mundo já conhece o Flora, né? Corinthians pode perder o Flora. Os abutres dos empresários já querem tirar o Flora do Corinthians. Corinthians corre o risco de perder uma das grandes joias que pode ser o futuro do futebol brasileiro, que é o garoto Flora, o futuro do Corinthians. Muitos dizem que as coisas que ele faz é melhor do que o Neymar fazia antes, na época boa, da época do salão do Neymar. Corinthians pode perder o Flora para times europeus. Vou trazer essa informação para você no Corintianeiro 2.0. Combinado, fiel? E bora falar sobre os Names Rights, tá? Porque é uma informação de grande importância que eu tenho para trazer para vocês aqui, referente ao Corinthians. Muitos trouxeram informações que o Corinthians poderia fechar com a Caixa, que seria o sonho de todo corintiano, porque os pagamentos iriam ser descontados diretamente aí no estádio que o Corinthians deve para a Caixa. Em outras palavras, ao final de um contrato de 10 anos, 15 anos que firmassem lá,
o Corinthians pagaria sua dívida, pagaria o estádio com a Caixa Econômica Federal, tá? Mas é um banco estatal e as coisas são mais difíceis. E eu já trouxe informação para vocês aqui que o Corinthians não fecha com a Caixa Econômica Federal, não tem negócios avançados para fechar. Porém, eu recebi informações hoje ainda que o Corinthians tem grandes chances de renovar com a Impera Pharma. Um contrato totalmente defasado de 20 anos, tá, Fel? Que começou lá em 2020, podendo chegar até 2040, que estava em 15 milhões de reais anuais, que depois teve uma reformulação lá, que dizem que hoje, eu não vi o contrato na mão, né, Fel? Mas dizem que hoje chega a 20 milhões de reais anuais. Porém, ainda assim, são valores defasados pelo tamanho do Corinthians, pela vitrine e pela audiência, vamos dizer, pela propaganda que o Corinthians dá para qualquer empresa que coloque o seu nome no estádio do Corinthians, tá? E as informações que eu tenho é que o Corinthians pode renovar com a Impera Pharma, que há um interesse hoje da Impera Pharma em renovar com o Corinthians para ajustar esses valores e aumentar o tempo de contrato. Eu realmente não tenho valores para trazer para vocês e qual é a expectativa do Corinthians e qual é a expectativa da Impera Pharma de propostas, tá? Para aumentar esse valor, para atingir aí uma margem que seja valorizada e uma margem que seja justa pelo tamanho do Corinthians. Mas há hoje negociações entre Impera Pharma e Corinthians que possa ter um contrato renovado. Essas negociações geralmente costumam demorar, porque é muito dinheiro envolvido, são muitos anos envolvidos, tá? Geralmente quando fecham esses contratos, então são muitas cláusulas contratuais de quebra, de multa, são muitos detalhes no contrato, e esse contrato vai para o financeiro, tem alguma coisa errada, volta, o contrato é totalmente modificado, isso geralmente leva tempo, esse tipo de negociação, tá, fiel? Não estou cravando também que o Corinthians vai fechar com a Impera, estão em negociações, mas sim, Corinthians pode renovar e o estádio continuar sendo a Neoquímica Arena, tá? Vamos ter que aguardar, mas hoje a chance é muito maior do Corinthians renovar com a Impera Pharma do que fechar com uma outra empresa, porque tem uma multa envolvida e também a Caixa já está fora dos planos, tá? Então, Corinthians podendo fechar sim com a Impera Pharma. O que vocês acham disso? Comentem, quero saber a opinião de vocês. Na minha humilde opinião, Fel, vou ser bem sincero, tá? Se for valores que compensam, não tem nada contra a Impera Pharma, não tem nada contra o estádio do Corinthians chamar Neoquímica Arena. Para mim é um nome até bonito, tá? É um nome forte, é um estádio em que o Corinthians é muito forte, né? Não só por causa da Neoquímica Arena, lógico que é por causa dos torcedores, o nome não envolve essa, vamos dizer, essa dinâmica, esse Corinthians forte lá dentro. O que o Corinthians quer é receber aquilo que ele merece e trazer a propaganda devida para a Impera Pharma. Então, que os valores chegam aí aquilo que o Corinthians merece, tá, Fel? Vamos aguardar. Qualquer informação nova eu trago para vocês. Combinado? Bora lá pro Corintianeiro 2.0, porque tem muita informação boa para trazer para vocês, tá? Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam da live hoje, tá, Fel? Hoje tem live, vou programar lá para vocês. Vai ser geralmente aí entre 7, 7 e meia, até no máximo 8 horas. Eu já inicio uma live para vocês. Combinado, então? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!